próximo inscrito é o senhor Marcos Helder, líder Tupinambá. O senhor tem tempo de 2 minutos para fazer a pergunta. Bom dia a todos. A cacique Renata me liberou os 2 minutos dela também. Primeiramente, dar um fora Bolsonaro para todo mundo que está aqui. Ele que se colocou um cocá na cabeça, desrespeitando os nossos ancestrais, se colocando como um líder indígena, enquanto que, na verdade, ele é o maior genocida que nós temos na história. Em segundo lugar, falo que, enquanto funcionário da casa, produzimos um livro que é O Apagar da Ancestralidade, que fala justamente como os poderes públicos, desde 1500, buscam apagar a voz indígena. E aí temos aqui uma audiência pública onde não teve um indígena pesquisador que pôde usar a tribuna. Então, nosso repúdio também a essa questão da casa, que não permitiu a nossa participação. Por quê? O que iríamos fazer? Trazer os dados históricos do nosso município. A história indígena, como o professor deixou bem claro, trata muito da memória, mas também tem muito do que é escrito. Quando a gente fala assim, chega a ficar meio nervoso, então, só para relaxar um pouco. Muito do que é escrito. E segundo os próprios escritos que os portugueses deixaram, antes de ser Camaçari, esse território se chamava Peraçuí e ia do rio Joanes até o rio Sauípe, que hoje pega Camaçari e Mata de São João, um grande território tupinambá, onde hoje aqui é a sede, era chamado de Sertão do Peraçuí. Então, o antigo Peraçuí, hoje, é a nova Camaçari. Houve uma confusão aqui por causa do nome Camaçari. Camaçari é a cidade que é um distrito, como Abrantes também é um distrito e Monte Gordo é um distrito. Mas Camaçari também é um município que abarca os demais distritos de Abrantes e de Monte Gordo. Eu sou de Monte Gordo, mas também faço parte de um município que se chama Camaçari. Quando Diego, historiador, vem trazendo a questão da mudança do nome, ele está trazendo do município como um todo, não do distrito. É o município. Dentro desse município, que antigamente meu povo chamava de Peraçuí, e que fomos invisibilizados de todo esse processo histórico, porque quando vem falar que 29 de maio de 58, quando os jesuítas chegaram para, com seus preconceitos, destruir a nossa cultura, proibir os nossos costumes, tirar as lideranças femininas da frente, para dizer que isso é a criação de um município, eu não concordo. Eu discordo totalmente, porque o nosso povo é milenar, é ancestral, e o Peraçuí já existe aqui há muitas centenas de anos, muito antes dos brancos virem aqui invadir. Sobre o 28 de setembro, aí os vereadores que estão aqui têm que prestar atenção em um detalhe. Um município, para virar município, Marcos, no Brasil, tem o tempo mais de de 2 dois minutos da cacique Renata. Não acréscimo o tempo, não acréscimo o tempo. O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta. É porque a Seja próxima objetivo. fala é a dela. De quem? E ela liberou a fala dela Renata para poder Fernandes? complementar. Renata. Renata, isso. Então, o senhor A tem questão do... Mas o tempo Já tô aqui é usado terminando, para o já tô senhor fazer a terminando, pergunta. relaxa, tô terminando. Por favor, me ajude. A questão, quando a gente vai trabalhar o aniversário de Camaçari, que é a emancipação de Abrantes, é porque, quando virou vila, trouxe a Casa da Câmara e Cadeia, que isso é que diz que virou um município. São Paulo considera como, ao nascimento de São Paulo, a criação do colégio. Mas, na verdade, ali não tinha uma vila, ali não tinha nada dizendo que ali realmente era. São Paulo tem um debate que foi em 1560 e não em 54, porque usou a Casa da Câmara, que tinha em 1532. Então, precisava de uma Casa da Câmara e Cadeia para dizer que era um município. E Camaçari nasceu em setembro de 1758, quando ganhou a Casa da Câmara e Cadeia. Sobre isso, eu proponho até que a Casa repense a questão da idade da Câmara Municipal de Camaçari, que é a idade da emancipação de Abrantes. Senhor porque Helder, sempre tivemos só para vereadores esclarecimento, aqui. o tempo é utilizado para a 1758. pergunta. A gente precisa seguir os ritos para não desrespeitar É porque quem sim, fez eu a tô- pergunta anteriormente. Mas qual é a pergunta? A pergunta, o tempo é para a pergunta. Pública para debater não necessariamente é uma pergunta. Senhor Helder, o espaço aqui tem um rito.
O senhor teria o tempo como palestrante, o senhor não teve o tempo de palestrante, então a gente precisa respeitar as pessoas aqui que antecederam a gente. É uma audiência, mas tem normas, tem regras. As pessoas precisam respeitar. Tem um formato, é isso. As pessoas que vieram antes fizeram apenas a pergunta. Eu vou pedir que o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta, mais 1 minuto eu vou dar ao senhor, mais para fazer a pergunta. Depois eu vou pedir que encerre, por favor. Certo. A pergunta é essa: o que é que leva a criar um município? É botar um padre aqui para destruir a nossa cultura? Ou é botar um órgão público aqui, que no caso é a Casa da Câmara e Cadeia, que a Câmara Municipal de Camaçari simplesmente apagou quase 200 anos de trabalho legislativo, porque foi de Abrantes? Mas não é tudo uma coisa só? Então como é que o trabalho legislativo dos vereadores de Abrantes, na época que era um bocado de indígena, é apagado para dizer que a Câmara vai fazer 74 anos? Como é que um município de quase 300 anos oficiais apaga toda a sua história? Como é que existe um município? Como é que o município é mais velho do que a Câmara de Vereadores? Isso não pode, isso é uma questão legal. Aí fica para você. Para quem o senhor direcionou a pergunta, Marcos? Não tem pergunta não, é só para crescer. Mas para quem a pergunta? Se eu quer que alguém responda, comente. A pergunta é essa: qual é a Entendido, questão que forma um município? ok. É botar um padre? Por favor, encerre o microfone aqui. Só a título de esclarecimento.